Meus amigos, boa noite, bem-vindos mais uma vez. Esse é o nosso programa Tameion. Nós estamos já na quinta aula, a metade do nosso programa. Nós estamos encerrando a primeira semana e glória a Deus por tudo que nós vivemos e aprendemos essa semana, por tudo que nós estudamos juntos nesses dias. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes, creio que o Senhor está fazendo coisas novas e a minha oração é para que você já esteja sendo ministrado, já esteja sendo desafiado a sair daquele lugar antigo, a sair daquele marasmo, para você assumir esse papel novo na presença do Senhor, amém? Queridos, é uma alegria poder estar ministrando sobre você, dedicando esse tempo, dedicando essa oportunidade de separar esse conteúdo e de poder organizar tudo isso para que você seja transformado. É um privilégio para mim saber que o Senhor tem feito isso através da minha vida, que o Senhor tem te alcançado, que o Senhor tem ministrado sobre você. E, gente, eu quero ouvir mais testemunhos, quero saber mais de vocês, como é que vocês estão experimentando esses dias, como é que vocês estão agregando esses conteúdos no dia a dia de vocês e como que as coisas podem ser ainda melhores. Dar o feedback, enfim, dar sugestões, o que vocês acham que pode mudar, que pode melhorar. Eu estou aberto para ouvir o que você tem para falar, amém? Eu quero já apresentar para você o nosso livro de hoje. É esse livro aqui, ó, Nuances da Paternidade, livro da pastora Cristina Cerelli Vargas. Gente, eu vou ser honesto com vocês, é um livro difícil de achar. É um livro que não tem muito em lojas, não tem muito em lugares. Eu sei que é um livro que, na grande maioria das vezes, as pessoas acham direto com ela. Então, se você quiser, procura lá a pastora Cristina Cerelli Vargas. E esse livro, eu vou ser sincero para vocês, ele foi um dos livros que mais falou ao meu coração a respeito de paternidade. Eu ganhei esse livro por um acaso, na verdade, da pastora Zenete. Essa Cristina, ela veio aqui na estância, ela acabou trazendo uma caixa de livros aqui para a estância e a pastora comprou esses livros dela e deu esse livro para alguma das pessoas. Eu sei que a maioria dos obreiros pode talvez nem ter lido, mas eu li esse livro. Mexeu demais comigo, me curou em muitos aspectos da minha dor, das minhas frustrações em relação à paternidade, e paternidade não só de pai, viu, gente? A gente não pode tratar a paternidade como um assunto só paterno, não. Paternidade é pai e mãe, Deus é pai e mãe, Ele cura tanto as dores que a gente tem de pai quanto as dores que a gente tem de mãe, amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, esse aqui é o livro da semana, Nuances da Paternidade. Você pode procurar ele se você tiver intenção. E eu sei, tenho certeza que o Senhor, assim como me abençoou, vai abençoar você também através da leitura desse livro. E, gente, um último recado antes da gente começar as nossas aulas de hoje. Eu já estou organizando, já estou preparando o programa Tameion do mês de junho. Eu quero muito te pedir, se você sabe de pessoas que precisam afirmar sua identidade, entender o valor da sua identidade em Deus, por favor, convide essas pessoas para participarem desse programa. Esse programa é para isso, é para curar a igreja, é para sarar as dores da igreja e ajudar a gente a avançar em identidade. Então eu quero te pedir, me ajuda, divulga para as pessoas que você conhece. A partir de começo de junho, da primeira semana, as inscrições já vão estar abertas. Eu vou divulgar o link e se você puder me ajudar a compartilhar, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Vem comigo que o conteúdo é maravilhoso. Vamos lá, Deus te abençoe. O tema de hoje é paternidade. Eu sou apaixonado por esse tema. Eu creio que é um tema que tem muito a falar aos nossos corações. Tem muita coisa para Deus fazer, para Deus revelar, para Deus mexer dentro da gente. Então, esse tema ele é crucial para a libertação da nossa identidade. A paternidade ela
ela é talvez um dos centrais temas. Hoje em dia a gente nem escuta mais tanto falar sobre uma paternidade necessária para o que a gente vai viver em Deus, mas até um tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha uma busca tão incessante pela paternidade, mas eu creio que o Senhor tá trazendo um mover novo sobre essa paternidade. E uma coisa que a gente precisa compreender, e que é o que a gente vai tratar em grande parte aqui nessa aula, é que a paternidade ela não pode vir desassociada de algumas questões muito, muito importantes. E, na minha opinião, a principal delas é a adoração. A paternidade precisa acompanhar um ambiente de adoração. Ela vai ser revelada para nós dentro de um ambiente desse, onde a gente conseguir se posicionar com um caráter adorador perfeito ou em busca da perfeição, porque não é um problema, gente, a gente buscar a perfeição. Entendam isso. Nós fomos criados no ambiente da perfeição. Essa é a nossa identidade. Por isso essa sede que a gente tem dentro da gente de ser perfeito em todas as coisas. E tudo bem, eu entendo, eu compreendo e é fato, nós não vamos alcançar a perfeição. Mas isso não significa que eu não posso me desafiar a estar o mais próximo dela possível. Quanto mais eu buscar, quanto mais eu me posicionar, quanto mais eu desejar essa perfeição, mais real ela vai ser na minha vida. E a adoração vai me levar a esse ambiente, porque ela me tira desse ambiente terreno e me leva para um ambiente novo, numa realidade nova, num relacionamento com Deus. Então a gente precisa ter isso na nossa compreensão, a gente precisa ter isso na nossa ideia. E para a gente começar a nossa aula, acho que é interessante a gente pensar assim, olha, que lendo a Bíblia, nós mergulhamos no emaranhado da vida. À medida que a Bíblia vai perspassando ou confrontando, né, a nossa vida vai sendo salva, vai sendo curada, vai sendo abençoada pelo Deus vivo, a gente está passando por essas relações junto com a Bíblia. E o Espírito de Deus ele vai soprar nas nossas vidas humanas. E é isso que é a espiritualidade. O Deus é o próprio sujeito e também o objeto e também o próprio instrumento da verdadeira espiritualidade. Então, para a gente estar com Deus, a gente precisa compreender que Ele é o sujeito, Ele é o objeto disso tudo. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29 vai dizer assim, ó, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos nós agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com a reverência, com o temor. E o 29 diz, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. E esse fogo vai queimar onde? Vai queimar na nossa adoração. Muitas vezes, quando a gente pensa em adoração, a gente acaba limitando a palavra adoração aos nossos eventos, às nossas reuniões, e a gente dá uma conotação de que a adoração são aqueles 20 minutos ou 1 hora das nossas reuniões que a gente acaba misturando as canções, os hinos, as palavras, os sermões, e acaba formando aquelas liturgias que, vamos ser sinceros, muitas vezes são repetidas e muitas vezes são sem verdade. Agora, esse é um lampejo da nossa adoração. A liturgia que nós oferecemos é um lampejo. Em Hebreus nós vamos ver que a adoração ela é oferecida em temor e reverência. Ali estava falando isso, em temor e reverência. E ela não nos limita aos horários das nossas reuniões, pelo contrário, ela transborda diariamente através dos atributos dessa adoração. E esses atributos vão contrastar profundamente com as características do mundo. Isso vai ter que mudar o nosso estilo de vida para um estilo de vida simples, para um estilo de vida generoso. E existem, talvez, pelo menos 2 palavras que a gente pode extrair da Bíblia como significado para a adoração. A primeira delas é prostrar-se. Prostrar-se para beijar. Né? Tem um texto da Bíblia que fala assim, olha, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, né? E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9.
Pega esse texto e contrasta essa entrega do prostrar-se com a nossa casualidade da adoração, sem nenhum preparo ou sem reconhecimento de quem nós estamos indo encontrar, muitas vezes tratando com familiaridade também, às vezes até com desrespeito, esse encontro que a gente vai ter com Deus. Então, a primeira palavra é prostrar-se, para beijar os seus pés. E Apocalipse capítulo 5 mostra isso, essa realidade pra gente. Já a segunda palavra vai ser o serviço. E serviço a gente vai tirar lá de Apocalipse capítulo 22, no versículo 3, que diz assim, ó, já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Os seus servos o servirão. Então, duas palavras aí que a gente pode tirar da verdadeira adoração que a Bíblia entende. Prostrar-se e servir, né? E o privilégio e a honra de servirmos a Ele com o nosso melhor trabalho, com as nossas atividades das nossas mãos, mas principalmente com a atividade do nosso coração. Deus quer ser servido com o nosso coração. Por que a gente está falando de adoração? Porque a adoração é o caminho para a verdadeira paternidade. Entendam isso. Coloquem isso no coração de vocês. E vá anotando os textos. Ó, o Deus que adoramos, ele não é servido por mãos de homens, como se ele necessitasse de algo nosso, né? Porque ele mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas para todos nós. Ele dá. Atos capítulo 17, versículo 25 vai dizer assim, ó, o sublime Criador é por si só suficiente. Por si só suficiente. Ele não recebe das mãos humanas, pelo contrário, ele dá. Portanto, a adoração que nós oferecemos, gente, entendam isso, a adoração que nós oferecemos brota dele, a partir da admiração, da alegria, da entrega diante de Deus, que é completamente diferente de todos os ídolos que nós poderíamos adorar. E aqui eu quero que vocês anotem isso, por favor. Existem pelo menos 5 características que nós cristãos definimos a adoração, essa natureza da adoração a Deus. E essas 5 características, elas precisam ser compreendidas por nós. Nós adoramos a Deus por alguns motivos. 5 pelo menos. 5, não 10, né? 5. Primeiro, ele está vivo. Deus é vivo. Ele é o Criador, o sustentador do céu e da terra. Tudo que nele, no céu e na terra há, foi ele quem fez. E ele é o contraste perfeito com os ídolos mortos e mudos que os profetas lá do Antigo Testamento condenavam. A nossa verdadeira adoração deve incluir esperança, silêncio e confiança. Por quê? Porque ele é vivo, ele está vivo, por isso eu espero nele, eu confio nele. Segunda característica, ele é santo. Quando nós nos achegamos à presença dele, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e a nossa insignificância ante a majestade dele. Ele é um mistério tremendo e fascinante desse processo. A gente tem alguns textos que a gente pode usar para dizer isso. Olha, Gênesis capítulo 18, Abraão vai confessar que ele é pó e cinza. Jó capítulo 42, a gente vai ver a Bíblia conduzindo Jó da autojustificação, da justiça própria, para o temor a Deus. Isaías capítulo 6, Isaías, quando recebe a brasa lá, ele reconhece a sua indignidade. Então, são textos que mostram pra gente essa característica da santidade de Deus. Terceira característica dele, ele é único. Ele é único e existe unicamente para ser adorado. Ele é um Deus ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém, o que seria talvez uma ofensa para sua própria soberania. Ele não pode dividir glória com ninguém para que a soberania dele permaneça intacta. E isso não, e por mais que isso pareça, talvez não pode ser considerado egoísta, mas sim verdadeiro e autêntico, gente. Qualquer adoração dividida ou até uma divisão na lealdade mudaria a natureza da adoração. Ele sozinho é criador, ele é redentor, portanto, idolatria é tanto um insulto à pessoa dele quanto uma mentira. A idolatria reconhecer algo de alguém que não é verdadeiro seria mentiroso.
Outra coisa, ele é gracioso, ele é graça. Ele nos fez e nos deu ao mundo, deu o mundo a nós. E é ele quem nos sustenta, é ele quem veio nos procurar quando nós não podíamos mais encontrá-lo. Ele morreu e ressuscitou por nós e entra nos nossos corações e dirige os nossos corações. E quem nos receberá na sua glória é ele, no fim da nossa jornada. Então ele é gracioso. A nossa adoração precisa reverenciar a nossa indignidade e demonstrar a bondade dele. E a última característica é que ele é desafio. A gente leu lá Hebreus capítulo 12, versículo 28, e a gente entende que graça significa tudo dele para mim. E fé significa tudo de mim para ele. Portanto, entendam isso. Olha, a nossa adoração tem um perfil de graça-fé. Ela exige uma entrega total de um jeito prático e transformador. E a adoração não é uma hora no domingo, ou enfim, não é um tempo, mas é uma forma de vida responsiva, onde eu dou respostas, onde a minha fé dá respostas contínuas de louvor, independente da minha condição diária. E isso pode significar, por exemplo, que em tempos difíceis ou em tempos de prisão, eu vou dar respostas positivas da minha fé. E qualquer adoração que não nos leve a uma resposta de entrega total vai significar para a gente que conhece muito pouco do custo ou da consequência do que Jesus fez por nós. E claro, vai se conhecer pouco também da alegria da espiritualidade bíblica. Então, a gente precisa entender isso e entender também que essa adoração ela tem uma dinâmica, ela tem uma motivação que eu tenho que oferecer para poder adorar, e ela tem também uma direção. A motivação, por exemplo, é a gratidão a Deus. A motivação correta é a gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Se a adoração me coloca em contato com Deus, que eu estou falando, não tem como eu sair desse contato sem uma mudança na minha vida. Eu tenho que absorver algo desse Deus a quem eu adoro. E essa é a motivação correta de adorá-lo. E a direção da adoração é a reverência e o respeito da presença dele. A presença dele. E isso não pode ser considerado tedioso para a gente. Pelo contrário, tem que ser emocionante, gente. À medida que eu espero o agir dele, a palavra dele, quando Deus está ativo no meio da congregação, é possível perceber uma quietude no meio do povo, onde ninguém quer sair, ninguém quer se mover, às vezes o silêncio, outras vezes um louvor informal, mas todos sabemos, Deus se manifestou e trouxe direção, Deus trouxe condução para o seu povo. Então, a gente passando já para uma outra etapa, talvez a gente agora indo para a adoração de uma forma mais profunda, existem 4 características lá no meio dos primeiros cristãos, onde eles conseguiram demonstrar, manifestar essa adoração. A primeira delas foi a litúrgica. Pense nisso. No Novo Testamento existe uma abundância de referência de textos que ligam ao Antigo Testamento, que eram usados para manifestar a essência e declarar os grandes feitos de Deus. Declarar uma palavra era talvez uma forma como os adoradores podiam se identificar. Saber que ali, naquele versículo que eu declarei, outro adorador vai me reconhecer porque a gente conhece essa palavra. E dali foram surgindo fragmentos de hinos, fragmentos de credos. Enfim, a liturgia era uma sequência de elementos possíveis de se reconhecer que caracterizavam a Deus. Quer ver? Romanos capítulo 1, versículo 3 diz assim, do 3 ao 5, diz assim, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, esse texto está mostrando para a gente aqui a liturgia. Olha, nós fomos chamados para o apostolado, para trazer as nações, para trazer o povo, para eles aprenderem a obedecer pela fé. Outra característica da adoração nesse aspecto é que a adoração ela precisa ser carismática.
ela precisa ser dotada de profecias, de orações em línguas, das intervenções do Espírito. E lá na igreja, dos primeiros séculos, essas intervenções podiam ser trazidas por qualquer pessoa da comunidade que reconhecidamente tivesse recebido o dom do Espírito naquele momento. Atos capítulo 17, naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, fala de Ágabo, diz que Ágabo se levantou e predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, que aconteceu no reinado de Cláudio, se eu não me engano. Enfim, os discípulos, diante das suas possibilidades, diante daquilo que eles podiam, eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E fizeram isso enviando ofertas aos seus presbíteros. Então, se eu não me engano, é Atos 11, não sei se é 11 ou se é 17, acho que é 11. É 11 mesmo, é 11. E a gente precisa ver esse carisma sendo manifestado. Um profeta se levantou e trouxe uma direção para a gente. Outra característica é a adoração espontânea. Atos capítulo 4. Todos podiam levantar a sua voz em adoração a Deus espontaneamente. Né? Atos capítulo 4, versículo 24, vai dizer que eles cantavam, né? Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, enquanto eles estavam nas suas reuniões ali. E a última característica é que a nossa adoração ela também é corporativa. O que é corporativa? A adoração não era denominada por nenhuma pessoa, pelo contrário, ela é compartilhada, ela é participativa. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai mostrar isso pra gente. Ele fala assim em 1 Coríntios que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam por eles? Diz assim também, todos nós, porque estamos nos expondo a perigo todo o tempo. Todos os dias, aí Paulo fala, né? Todos os dias enfrento a morte pelos irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Gente, entendam isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, é isso que ele está falando. As más companhias corrompem os bons costumes. Se eu não me engano, é do 26 ao 33. Eu acho que é isso mesmo. E já para a gente encerrar esse lance da adoração e conectar isso com a paternidade, eu quero trazer uma ideia para vocês. Olha só. Por que eu falei da adoração até aqui? Porque a fonte, a base da adoração está no próprio Deus. E a adoração precisa ser reverenciada pela identidade de Deus. Pela identidade. Não tem outra identidade tão completa para a pessoa de Deus que senão a utilização da palavra Abba. E é aí que a gente precisa entrar em compreensão a respeito da paternidade. Eu preciso conectar a paternidade com a forma como eu adoro Deus, porque se eu quero ver Deus como Pai, eu vou encontrar inúmeras variantes sobre o significado no meio da congregação, o significado da própria palavra Pai. Para algumas pessoas, falar dos seus pais vai ser fácil, para outras não. Algumas pessoas conseguem amar os seus pais, outras conseguem idolatrar os seus pais, outras odeiam seus pais com toda a força, com toda a expressão. Mas independente da forma como vemos os nossos pais, nós precisamos reconhecer o seguinte:
a Bíblia ousa nos permitir comparar nossa relação com Deus a partir dos relacionamentos que nós tivemos inevitavelmente com os nossos pais, desde a concepção. E inevitavelmente toda forma de concepção paterna vai distorcer um pouco essa significação desse relacionamento com Deus. As pessoas que tiveram, por exemplo, pais mais severos vão ver em Deus, ou vão ver Deus como se ele quisesse puni-los o tempo todo. Aqueles, por exemplo, que tiveram pais ausentes vão ver Deus como, inevitavelmente, como uma pessoa ausente. E aí vão querer fazer tudo das suas próprias mãos, com a sua própria força. Outros que experimentaram o amor de um pai condicionado a alguma coisa vão achar talvez impossível compreender graça de forma gratuita, né? Embora desejem essa graça de todo o coração, não vão conseguir entender. Ok, a despeito de todos os perigos, de todos esses perigos, a Bíblia mostra que a maioria das vezes que o Antigo Testamento trata Deus como Pai, ele faz referência do contexto da nossa própria rebelião, da nossa rebelião humana. Nós somos pródigos. A Bíblia fala lá em Jeremias 31, vai mostrar uma ideia pra gente de que o próprio Deus, com pranto e com o coração partido, está nos chamando de volta para casa. Né? Eles voltarão com choros, mas eu os conduzirei em consolações. A Bíblia está mostrando isso pra gente, ele fala assim, ó, eu os conduzirei nas correntes de água por um caminho plano, eles não vão tropeçar, porque eu sou pai para Israel. Eu sou pai para Israel. Jeremias capítulo 31, versículo 9, é isso que Deus está falando. Eu sou pai para Israel. E o significado da palavra Abba para os judeus era um significado que muitas vezes eles não poderiam usar para a pessoa de Deus. Essa palavra significava o mais íntimo de um relacionamento familiar e eles não ousavam fazer isso. Então, quando Jesus ousa usar a palavra Abba para Deus, ele deixa os judeus desesperados. Ele fala, onde que esse camarada quer chegar com esse tipo de intimidade, com esse tipo de liberdade com Deus? No Novo Testamento, a gente vai ver Jesus falando a palavra Abba mais de 160 vezes. 160 vezes. E em todas as vezes que ele se referia a Deus, ele reivindica essa forma de relacionamento do Abba, do papai, do íntimo. Só tem uma vez na Bíblia que ele não faz isso, que é quando ele está na cruz, que ele é retirado da sua relação de intimidade com Deus, e ali ele fala Eloi, né? Mas ele nos ensinou, inclusive no Pai Nosso, a ter esse mesmo nível de relacionamento com o Pai. Na nossa oração, na nossa busca pelo Pai, a gente precisa isso. E é interessante a gente observar que Jesus sempre colocou essa circunstância numa distinção na forma de se referir ao Pai. Ele nunca fala nosso Pai, ele diz que o Pai é dele. Ele fala o meu pai e o pai de vocês. Isso porque a rejeição que existia ao pai era real. É real. E ele veio, por que a Bíblia fala? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? O amor dele foi desprezado e negado por muitos. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe aqui, gente, um relacionamento singular. Olha só, é importante a gente notar que eles não são filhos de Deus, eles se tornam filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, ou seja, eles nem sempre foram filhos, exceto quanto ao sentido de criatura, né? Aquele sentido genérico. Mas a paternidade, ela precisa receber aqui uma via de mão dupla. Eu preciso ser pai e ser filho. Não existe paternidade onde não existe as duas figuras. A paternidade é essa troca dessa existência, né? Existe no relacionamento com Deus homens que uma revelação também da parte dele, vamos dizer assim, da relação de Deus com o homem existe uma revelação de Deus. Jesus, ele era um com o Pai, ele tinha tudo que o Pai possuía, tudo que o Pai tinha era de Jesus, e ninguém conhecia o Pai se não conhecesse o Filho.
né? Jesus está dizendo para a gente que ninguém conhece a Ele, Deus, ninguém conhece a Deus de modo tão íntimo, de modo tão familiar. Jesus estava dizendo que como o Pai transmite uma revelação verdadeira sobre si mesmo, Ele também, Jesus também, pode transmitir essa revelação aos que em Jesus confiam e nele obedecem, eu e você. Jesus transmite para mim e para você essa revelação da confiança com o Pai. E por último, existe aqui uma autoridade singular, só em Jesus. Nós não perdemos o direito de chamar Deus de Pai, depois que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Nós temos esse direito. Pelo contrário, nós ganhamos. Entendeu? Nós não perdemos esse direito, nós ganhamos. Ele estava nos dando ali o privilégio de nos achegarmos a Deus como ninguém antes ousou fazer. Ninguém ousava chegar em Deus na revelação do Abba. Então, essa palavra Abba, essa palavra papai, foi introduzida no nosso relacionamento com Deus e ela nos leva ao coração do Evangelho. Por isso que a adoração é importante, porque a adoração é o caminho para isso. E ela revela uma intimidade com Deus sem paralelos, vamos dizer assim. É uma identidade, um relacionamento que revela autoridade para trazer os que seguem a Cristo para juntos dessa mesma relação. O que Romanos, capítulo 8, versículo 15 vai dizer para a gente? O versículo 12 ao versículo 17 vai dizer assim, olha, portanto, estamos em dívida, não para com a carne. Nós não temos dívida com a carne. Nós estamos, não estamos em dívida com a carne para viver sujeitas a ela. Porque se você vive de acordo com a carne, você morre. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí no versículo 15, o que a palavra fala? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Receba isso na sua vida. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Recebemos esse Espírito por meio do qual clamamos Abba, Pai. E aí está a verdadeira paternidade. Nós podemos usar essa relação com Deus, nós podemos usar o próprio Espírito como testemunha do nosso Espírito, que nós somos agora filhos de Deus, que nós somos agora relacionados com Deus. Então, quando a gente fala das características da adoração, quando a gente pega a adoração e traz a adoração para essa revelação da paternidade, a paternidade precisa se tornar algo para a gente. E um grande defeito nosso como igreja, gente, a gente precisa se arrepender desse defeito, é que nós somos pessoas que geram uma paternidade muito mais informativa, com informações psicológicas, psiquiátricas, sociais. Ela se torna muito mais um projeto histórico, que a gente cria uma pregação muito interessante, muito baseada em ciência e confirmada na palavra, mas que gera apenas informação, quando na verdade a verdadeira paternidade precisa se tornar revelada. Paternidade não pode ser algo informativo. Eu não posso pegar escritos, textos, estudos e simplesmente achar que que aquela teoria toda é a grande construção de paternidade que eu tenho. Não. Eu preciso compreender que paternidade é algo que precisa ser revelado. E eu não tenho revelação se não for no meio da adoração. Eu quero conectar aqui sim a adoração e paternidade, porque a adoração ela é separada, ela é exclusiva para Deus. E a paternidade só tem um pai também.
Então, a compreensão verdadeira de uma adoração plena, exclusiva, que não gera divisão, que não tira você do seu relacionamento com Deus, mas que leva você num ambiente mais profundo desse relacionamento, vai gerar cada vez mais em você um relacionamento de exclusividade, que vai tornar o Abba importante para você, que vai tornar o relacionamento Abba cada vez mais real na sua vida, cada vez mais real na sua história. A adoração vai te tirar de lugares de lixo, a adoração vai te tirar de lugares de mesquinharia pessoal. Nós temos muita mesquinharia pessoal no nosso coração. E a adoração vai tirar a gente desses lugares e vai colocar a gente em lugares, em ambientes de uma paternidade que nos cura, que nos sara. Olha, uma coisa que eu quero muito falar para você aqui, assim, de coração. Não se feche naquilo que você não recebeu. Ah, porque eu não tive um bom pai, porque eu não tive uma boa família, porque eu não recebi amor, eu não recebi carinho, então se eu não recebi eu não posso dar. Essa é uma mentira. Essa é uma mentira. Porque ainda que você não tenha recebido do seu Pai da Terra, você tem o Pai do Céu que tem uma gama de todas as coisas que você precisa, que Ele pode te oferecer. Então, quando você fala, eu não recebi, por isso eu não posso oferecer, você está limitando o seu relacionamento com Deus, dizendo, olha, Deus não foi capaz, por exemplo, de me dar amor, Deus não foi capaz, por exemplo, de me dar alegria, Deus não foi capaz de suprir as minhas necessidades. Não é porque o meu Pai da Terra não me deu que eu não posso receber em Deus. Não é porque você não teve um bom pai que você não pode ser um bom pai. E essa relação acontece também na linha maternal. A gente precisa entender que Deus também trabalha na maternidade. A relação paterno-materna, elas se completam. Então, se Deus é completo, aquilo que eu não recebi do meu pai, aquilo que eu não recebi da minha mãe, em Deus eu acho. Em Deus eu acho. Por isso que a paternidade precisa vir acompanhada de uma verdadeira adoração, porque ela não pode ser comprada, ela não pode ser barganhada, ela não pode ser construída na linha da troca, na linha como é que eu vou dizer, de um desejo de fazer algo em troca, né? De dar respostas. Não tem o que oferecer para Deus, gente. O que a gente vai oferecer para Deus? O que a gente vai dar em troca pelo que a gente recebeu? O que a gente recebeu é grande demais, não tem como eu dar nada em troca para Ele. Se eu não posso dar nada em troca para Ele, como que eu vou me colocar numa posição de só receber aquilo que Ele estiver disposto a barganhar comigo? Não, a adoração não vai nos permitir ficar nesse lugar, porque ela vai mostrar, vai revelar para a gente a nossa indignidade. A nossa indignidade, e a gente precisa passar pelo processo que Jó passou. Pense nesse sentido. Qual foi o problema de Jó? Qual foi o problema de Jó? Jó esqueceu da grandeza de Deus. Vocês já pararam para ler o capítulo 38 e 39 de Jó? Capítulos 38 e 39 de Jó, a Bíblia fala assim, Jó, onde você estava quando eu coloquei fralda no mar? Quando eu coloquei fralda no mar. A NVI fala exatamente isso. Jó, onde você estava quando eu coloquei fralda no mar? Quando eu estendi os tapetes dos céus, instalei ali as estrelas, o sol, a lua. Onde você estava? Onde você estava? Porque você está querendo me passar uma grandeza, uma certeza, uma justiça, uma autoridade, Jó, que eu não estou vendo em você. Não estou vendo em você. Então, Jó esqueceu da grandeza de Deus. Jó tinha um relacionamento tão firme com Deus, gente. Jó era fiel, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem cheio de relacionamento mesmo, de fidelidade. Ele não trocaria aquele relacionamento de fidelidade com Deus por nada. Mas, por ser tão íntimo, por ser tão próximo, por ser tão fiel, Jó acreditou de alguma forma, ou talvez esqueceu
a diferença de tamanho que existia entre ele e Deus. Ele deixou de considerar a grandeza de Deus. E aí ele fala, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo. Quando ele pede perdão. E a autojustificação de Jó, ela precisou ser tratada no ambiente mais íntimo de Jó. Ele precisou sofrer dores no corpo, ele precisou sofrer o luto da perda dos seus filhos, ele precisou sofrer inúmeras coisas em Deus. Inúmeras coisas em Deus. Então, a gente precisa compreender isso e se posicionar dentro desse lugar. Como eu vou buscar essa paternidade sem restaurar a minha adoração? Eu diria que não tem jeito. Eu acredito que não tem jeito. Ou você restaura a sua adoração, ou você transforma a sua adoração num ambiente de relacionamento e convívio, num ambiente de troca de amor, num ambiente de graça, onde eu recebo tudo de Deus, e fé, onde eu dou tudo para Deus. Essa relação graça-fé, onde eu recebo e dou, recebo e dou, recebo e dou, tem que estar alinhada. Eu preciso estar alinhado nesse ambiente. E se eu não estiver alinhado nesse ambiente, como vou chamá-lo de pai? Como vou me posicionar no ambiente de filho? Se é uma troca. Não existe paternidade se houver um pai e não houver filhos. Toda paternidade tem os dois personagens. Toda paternidade tem os dois personagens. E, gente, entendam isso. Se existe uma paternidade verdadeira, que é a do próprio Deus, tem que falar que é verdadeira, é porque existe uma falsa. Que existe uma que está aí pronta para nos enganar. Por exemplo, a paternidade da mentira. Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Então, se eu minto, eu saio da paternidade de Deus e vou para a paternidade de Satanás. Eu me torno filho dele. Só que ser filho de Satanás é ser filho da mentira. É viver uma mentira. É não viver a revelação, mas apenas as informações. Por isso que a sua paternidade, em nome de Jesus, eu tiro você do lugar dessa paternidade de informações, essa paternidade teórica, para você entrar numa paternidade revelada, onde Deus revela os planos dele para você, onde Deus intimamente te coloca na posição de filho, de você receber a graça e entregar a fé, receber a graça e entregar a fé. Esse tema é muito forte para mim. Eu amo essa palavra porque foi uma palavra que me curou muitas vezes. A revelação de Deus nesse aspecto restaurou a minha espiritualidade, restaurou a minha forma de ver Deus. E eu, em nome de Jesus, declaro isso sobre você, que em nome de Jesus você passe a ver a sua adoração agora como canal para a sua paternidade, e não apenas a adoração nos momentos de culto, nos seus momentos de serviço, mas a sua adoração no seu jardim. O seu jardim é o lugar da sua adoração. E, gente, falando em jardim, a próxima aula é a aula do Tameion, e é a aula da minha vida. De verdade, eu amo essa aula aqui, mas o Tameion é a aula da minha vida, não é à toa que o programa se chama Tameion. Então, de verdade, eu quero pedir para você se prepare, se posicione, comece a orar por você. Eu desafio você a fazer um jejum, eu desafio você a orar por você, pela sua pessoa, para que você seja impactado nesses dias, para que você seja ativado nesses dias, para que você seja ministrado nesses dias. Abra o seu coração para você poder ajudar outras pessoas. Se esse programa está sendo edificante para você, que você possa, em nome de Jesus, indicar para outras pessoas que também vão ser transformadas. E mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, por você estar assistindo essas aulas. Eu estou vendo lá no YouTube, a galera está assistindo, tem conteúdo que vocês estão permanecendo no conteúdo, e isso é sensacional, isso é fantástico, gente. Mas mandem para mim os seus feedbacks, mandem para mim as suas opiniões, para a gente trocar ideia, conversar e melhorar isso daqui cada vez mais, tá bom? Um beijo grande, uma boa semana.